Nós já estamos aqui recebendo a Priscila Barros, que é consultora de idiomas, e ela que toda terça-feira vai trazer o quadro Momento Free Access. Boa tarde, Priscila. Boa tarde. Tudo bem? Um prazer estar aqui. Muito obrigada. Prazer é nosso em recebê-la. Bom, toda terça você vai estar com a gente, então, falando sobre cultura brasileira, também cultura de outros países, não é isso? Sim, com certeza. Explica lá para as pessoas de casa como é que vai ser esse quadro, Priscila. Olha, a gente vai ser muito rico, porque a gente vai estar entrevistando pessoas aqui, né, com experiências profissionais de vários ramos, né, e falando sobre curiosidades e também sobre coisas práticas. Por exemplo, se você vai viajar, muitas vezes a pessoa só olha a data que expira o visto, mas o seu passaporte expira em outra data. Aí fica sem viajar. Fica sem viajar, você não entra no voo. Por exemplo, hoje em dia que os Estados Unidos eles estão dando 10 anos de visto, você tem o visto, mas o seu passaporte está vencido, você precisa viajar com 2 passaportes. É verdade, já viajei com 2 e olha... Se tem algumas coisas, poucas coisas de repente, que são respeitadíssimas, leis que funcionam, essa é uma delas, porque não tem choro nem vela, né? Não. Chegou sem passaporte, com o passaporte fora de data de validade no aeroporto, você não fica. Embarca mesmo. Não embarca. Pode chorar, espernear, pode dizer que é culpa da mãe, não adianta, né? Então, bacana, você vai inclusive fazer esse tipo de orientação, né? Falar sobre viagens, falar também sobre arquitetura, saúde, vai ser bem variado o programa. E você já fala sobre isso, já tem alguma coisa ou você está começando agora isso? Na verdade, eu comecei com uns vídeos que dão dicas de 1 minuto e meio, né? Tá. E nessas... No YouTube? No YouTube. Legal. Então, são dicas de 1 minuto e meio sobre cultura, como essa que eu acabei de falar, sobre viagem, e também sobre dicas de inglês, propriamente dito, né? De dificuldades que o brasileiro tem falando inglês. O brasileiro ainda fala pouco inglês? Quer dizer, vamos tirar uma porcentagem da população. Sim. A porcentagem da população, infelizmente, que ainda fala... o inglês é bem baixa, mas hoje em dia o que acontece, e por isso que eu tenho uma consultoria, né, porque hoje em dia a maioria das pessoas, mesmo que não falem, elas conseguem entender, né, porque nós temos 4 habilidades: a habilidade de ouvir, falar, ler e escrever. Então, as habilidades receptivas, que é ler e ouvir, a maioria das pessoas conseguem se virar um pouco, mas chega na hora de falar e escrever, trava, né? Então, muitos dos nossos clientes, os nossos alunos, chegam lá assim, né? Querendo falar, já tem uma bagagem de inglês e precisa daquele empurrãozinho para deslanchar. E hoje é necessidade, né? Está se tornando necessidade cada vez maior, cada vez mais, não é, Priscila? É essencial. Independente da profissão que você tenha, o inglês é fundamental. Pode não abrir uma porta específica hoje, mas com certeza em algum tempo, em algum momento, você vai sentir falta disso. Porque amanhã ou depois, teu chefe chega lá, olha, eu precisava de alguém para viajar, não sei para onde, ou para ocupar um cargo tal, mas... tem uma condição aí, né? Precisa do inglês, sim. Precisa da fluência no inglês, né? E nós já tivemos vários alunos de empresas grandes aqui em Piracicaba que foram promovidos porque falavam inglês, né? Então, muitas empresas hoje em dia falam assim, eu prefiro quem fala inglês e a gente treina você para a função que você precisa ter na nova área, porque é mais fácil treinar a parte técnica do que pegar alguém que não fala inglês e se desenvolver. Então, se você ainda não fala, não espere a oportunidade de bater na sua porta. Agora, quando você fala em consultoria, né, o que a gente pode entender pela consultoria quando se comparado, por exemplo, a uma aula de inglês, a um colégio de inglês? Relacionada à aula, a consultoria é diferente porque ela vai direto na sua necessidade. Então, por exemplo, nós temos um professor de educação física. Então, ele está lendo a apostila de CrossFit na aula de inglês dele. A moça do RH, ela vai ler assuntos, vai falar, escrever e-mails relacionados com RH. Então, a gente personaliza muito e direciona para aquilo que a pessoa quer.
E, às vezes, é em relação a um hobby que a pessoa tem, como corrida, maratona, ou a profissão. Né? Então, isso é em relação à aula. Agora, em termos de serviços, a gente faz tradução juramentada, por exemplo, que muitas pessoas acham que tradução juramentada você só acha em São Paulo ou em Campinas. Tradução juramentada é aquela tradução que vale como um documento oficial. Né? Para as pessoas que não sabem ou nunca precisaram, talvez, se você precisa traduzir um currículo escolar ou um documento... mas precisa ter validade oficial. Tanto para cá quanto para lá, né? Estados Unidos, no caso, né? Sim, você precisa fazer uma tradução juramentada. Bacana. Agora, fala para a gente, vamos falar de Piracicaba, né? O que você sente da dificuldade do piracicabano na hora de aprender o inglês? Ele é muito tímido para falar, ele não gosta de se expressar no meio de muita gente. Como é que funciona isso? A vantagem do piracicabano é o porta aberta, né? Eu ia falar sobre isso. É verdade isso já? Porque o inglês tem esse R puxado também, né? Mas facilita muito. Vocês acham que é brincadeira? Não é, não. Eu tive uma aluna do Rio, ela falava assim, what's your name? Ela não conseguia falar your, mas de jeito nenhum. Olha só. Então, realmente, a gente está falando assim de uma forma descontraída, mas ajuda muito o nosso sotaque de puxar o R. Eu creio que a dificuldade maior do brasileiro em geral e dessa região de Piracicaba é a falta de contato ainda que a gente tem com uma necessidade iminente, né? Porque se você mora na Europa, por exemplo, você viaja 2 horas, você já está em outro país, né? Você tem pessoas que falam dialeto e falam a língua do local, e você liga o rádio e já escuta outro idioma, ou na TV. Aqui no Brasil ainda, quem trabalha numa empresa multinacional pode ou não ter um contato assim direto. Mas quem não trabalha, você ainda escuta português o dia inteiro, né? E quanto tempo, em média, se leva para dominar o inglês? Ou vamos falar assim, vou viajar, eu vou entender, compreender, vou manter um diálogo básico. Em quanto tempo você acha, Priscila? Lógico que depende da bagagem que a pessoa já tem, né? Mas uma pessoa que assim já tem alguma noção do what's your name, né? Pelo menos assim, em um ano você consegue viajar, né? Viajar para fazer compras, viajar para turismo, 1 ano é mais do que suficiente. Agora, nós também preparamos pessoas para fazer o TOEFL, o Cambridge. Aí já precisa de mais tempo, né? Para a pessoa. Uma disciplina maior, um aprendizado maior, né? Sim. Aí é para quem está tentando uma bolsa de estudos, de repente, né? Sim, nós temos alunos que já foram fazer estágio na Inglaterra, por exemplo. Aí realmente você precisa dominar, porque você vai estudar a sua especialidade em inglês, né? E não sei se é o caso, mas essa crise toda que envolve o brasileiro, eu às vezes acompanho pela internet uma movimentação muito grande de gente, né, preocupada com o futuro, querendo ir embora, largando tudo, e gente indo mesmo embora, né? Você percebe esse movimento, de repente as pessoas chegam, ou já alunos, ou que querem aprender alguma coisa para se mandar, Priscila? Olha, lá na Free Access ainda não tivemos nenhum caso assim de pessoas que estão falando em sair do Brasil, não. Nós temos mais pessoas que estão trabalhando aqui, trabalhando com multinacionais e estão bem colocadas. Lógico, ninguém hoje está seguro, né? Toda essa instabilidade. Mas quanto mais inglês você falar, você tem mais chances, tanto aqui como fora. Você acha importante ter um contato com a cultura durante alguns meses, um período? Eu acho que sempre, aliás, não... No estudo, eu estou falando. Aliás, né, esse quadro que nós vamos ter também é justamente para abordar isso, né? Como que, por exemplo, você vai fazer um bolo em um país que fica em uma altitude elevada, você tem que mudar a receita, porque senão o seu bolo não cresce, né? Então, assim, sempre que você tem uma realidade, isso ajuda você a fixar. Só que muitas pessoas já querem viajar para o exterior sem falar nada. Eu não aconselho, né? Porque
Se você não sabe nada, por exemplo, de um idioma, como chinês, se você for para a China, você vai escutar muito e você vai ter pouca capacidade receptiva, Sim, né? É verdade. Então, o que a gente aconselha é que a pessoa faça o básico no Brasil e depois vá para uma viagem, com certeza, não só para estudar, mas para conhecer realmente as características de um local que você deseja. É tão bom, né? Quando você consegue compreender, né? Você tem contato e consegue absorver aquilo, assimilar, né? Porque uma coisa é você se virar, outra coisa é você falar inglês, entender inglês. Às vezes a gente acha que a gente está, né, fazendo sucesso, chega lá, o americano não entende nada, né? Ele olha para tua cara e fala, o quê? What? What? E fica naquela, né? Mas essa é a nossa filosofia. Free access significa acesso livre. E o idioma, o inglês, mas hoje em dia até o alemão ou o espanhol, te dá acesso livre ao mundo, né? Com certeza. Não só para viajar, mas na internet e nas pessoas que você conhece. Com toda certeza. Priscila, seja bem-vinda, então. Toda terça você vai estar com um vídeo novo aqui, é isso? Isso. Que legal. Toda terça a gente vai vai entrevistar alguém ao vivo ou vai passar um vídeo, mas sempre com informações interessantes. Bacana. Para adicionar. E deixa o contato aí da Free Access para qualquer dúvida, para qualquer informação, né, Priscila? Free Access, o telefone é 3402-5904. Também temos o e-mail contato@freeaccess.com.br. É isso, gente. Então, a partir de hoje, toda terça no Debate Piracicaba, a Priscila Barros trazendo o seu bloco sobre cultura brasileira e de outros países, essas dicas sobre a língua estrangeira e muito mais. Combinado, Priscila? Ótimo, muito obrigada. Então tá bom, bem-vinda mais uma vez. Agora, 12h53, vamos para o intervalo, o Debate Piracicaba volta já.